Olá! Hoje vamos mergulhar numa daquelas perguntas que, sabe, parece um verdadeiro nó na cabeça de quem lê a Bíblia com um pouco mais de atenção. Ah, eu já imagino qual é. A história é a de Caim e Abel. Logo depois de cometer o primeiro assassinato da história, Caim, ali confrontado por Deus, diz que está com medo de ser morto. Sim, E a gente para e pensa, morto por quem? Se, pela conta que todo mundo faz, só existiam ele, Adão e Eva na Terra. De onde viria essa ameaça? essa pergunta é fantástica e é um dos questionamentos mais clássicos e, olha, mais honestos que alguém pode fazer ao ler o livro de Gênesis. Exato. Ela surge de uma leitura que parece lógica, mas que talvez deixe passar alguns detalhes importantes. O mais fascinante é que não precisamos de nenhum documento secreto ou teoria assim mirabolante para responder. As pistas estão lá mesmo. Estão todas lá no próprio texto, um pouquinho mais adiante da cena do crime. Ok, então vamos desvendar isso. A nossa missão aqui é mergulhar nesses versículos e tentar entender que lógica é essa por trás do medo de Caim. Vamos lá. Vamos voltar para a cena. Gênesis capítulo 4. Deus acaba de sentenciar Caim a ser um fugitivo e errante pela terra. A reação dele não é de desafio, é de pavor puro. É medo, né? Um medo visceral. Ele diz, e a frase é bem direta: todo aquele que me encontrar me matará. A questão é, quem é todo aquele? Exato. E é crucial perceber que o medo do Caim não era uma metáfora, né? Não é uma licença Não é de poética. jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. É um pavor de verdade, concreto, imediato. Ele realmente acredita que existem pessoas por aí que são uma ameaça real à vida dele. Ele não está imaginando fantasmas. Ele está com medo de gente, de carne e osso. E para entender quem são essas pessoas, a gente precisa fazer o que pouca gente faz, continuar lendo. Porque a resposta começa a se desenhar no capítulo seguinte. E é aqui que o quebra-cabeça começa a se montar de um jeito bem interessante. Sim, Porque a gente assume que só existiam 4 pessoas na Terra. Mas a chave para desfazer esse nó está um capítulo para frente, em Gênesis 5, versículo 4. a famosa frasezinha que passa despercebida. Exatamente. O texto fala sobre Adão, depois do nascimento de Sete, que veio para substituir Abel. E diz o seguinte: e viveu 800 anos, e gerou filhos e filhas. Essa pequena frase, gerou filhos e filhas, é a peça que muda o jogo inteiro. A gente tem que lembrar que Adão viveu, segundo o relato, 930 anos. É muito tempo. É, tempo demais. A Bíblia só nomeia Caim, Abel e Sete, porque eles são centrais para a narrativa que está sendo contada. As genealogias bíblicas não são um censo do IBGE do mundo antigo, sabe? Certo, elas têm um propósito. Elas são seletivas. O objetivo delas é traçar uma linhagem específica que na tradição judaico-cristã levaria até Noé, Abraão e eventualmente Jesus. A omissão de nomes não significa ausência de pessoas. Certo, mas filhos e filhas ainda soa meio vago, não? Isso poderia significar 5 ou 6 pessoas, o que talvez ainda não justificasse esse pavor de ser assassinado por qualquer um. A gente consegue ter uma ideia melhor da escala disso? Ótima pergunta. É aí que entra um pouco de lógica e matemática. Pensa nos fatores. Primeiro, a longevidade. Pessoas vivendo por séculos. A janela de fertilidade era imensa. Ok. Segundo, o mandamento original de Deus foi crescei e multiplicai-vos. As famílias eram grandes. A frase filhos e filhas no plural sugere muitos, não apenas alguns. Faz sentido. E terceiro, e isso é importante, no início da humanidade a diversidade genética era muito maior no pool inicial. Então, os problemas que temos hoje com casamentos consanguíneos não eram um fator limitante. Entendi. Juntando tudo isso, a população poderia ter chegado a dezenas, talvez centenas de pessoas em um tempo relativamente curto. Então, o mundo de Caim não era um deserto vazio. Já existia uma pequena, mas crescente sociedade. E isso muda completamente o contexto do medo dele. Completamente. Não era um medo de um monstro ou de um estranho que surgiria do nada. Exatamente. O medo dele era muito mais específico e, honestamente, muito mais racional. Era o medo da vingança. Vingança.
Pensa no mundo daquela época. Não havia Estado, não havia polícia, não havia sistema judiciário. Como a justiça era feita? Pela família. Pela família, pelo clã. O conceito do vingador do sangue, que aparece formalizado bem mais tarde na lei de Moisés, já era um princípio tribal básico. Caim sabia que tinha violado a lei mais fundamental da existência, a do sangue, a da família. Ele tinha medo dos próprios irmãos, dos sobrinhos, Sim, de qualquer parente que se sentisse no dever de vingar a morte de Abel. o qualquer um que me encontrar não era um estranho, era um parente. Perfeito. Ele temia seus irmãos, irmãs, sobrinhos, sobrinhas, a família que ele mesmo ajudou a criar. E isso torna o medo dele terrivelmente compreensível. Ele sabia que o que ele fez não ficaria impune aos olhos da própria família. E é essa compreensão que transforma a nossa visão sobre o famoso sinal que Deus coloca em Caim. Totalmente. É verdade. A gente sempre pensa nesse sinal como uma marca da vergonha, uma punição, sabe? A letra escarlate de Caim. Mas o texto diz outra coisa. Exatamente. E aqui está para mim a primeira grande virada dessa história. O texto diz que Deus colocou um sinal em Caim para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Ou seja, o propósito do sinal era protegê-lo. Protegê-lo. No meio do primeiro e mais brutal crime da humanidade, a primeira reação de Deus não é destruir o assassino, mas sim protegê-lo da consequência lógica de seu ato, a vingança dos homens. Uau! Isso nos diz algo gigantesco sobre o caráter de Deus nessa narrativa. Não é só justiça, é uma misericórdia que parece quase incompreensível. Então o sinal não era para envergonhá-lo, mas para salvá-lo? Se muda tudo. E se já havia mais gente, isso também resolve outras duas perguntas que sempre aparecem nessa história. Resolve mesmo. Primeira, é claro, é a esposa de Caim. De onde ela veio? Se já existiam filhos e filhas, a resposta se torna óbvia e direta. A esposa de Caim era uma de suas irmãs. Ou, dependendo da linha do tempo, talvez uma sobrinha. O que para nós hoje soa como um tabu enorme. Com certeza. E é um tabu por razões morais e genéticas muito válidas hoje em dia. Mas a gente precisa se transportar para aquele contexto único. Naquele ponto da história, era uma necessidade biológica para que a humanidade continuasse a existir a partir de um único casal. Era a única opção. Era a única forma. As proibições contra casamentos entre parentes próximos só foram estabelecidas séculos depois, na Lei de Moisés, no livro de Levítico. A essa altura, o genoma humano já tinha se diversificado, acumulado mutações. E a população já estava espalhada. Exato, tornando essas uniões perigosas e desnecessárias. No início, era simplesmente como tinha que ser. Faz sentido. E a outra ponta solta? A terra de Nod, para onde Caim foge. Muita gente imagina que era um reino já estabelecido esperando por ele. Outro engano comum. A própria palavra hebraica Nod significa errante ou fugitivo. Não é o nome de um lugar, é a descrição da condição de Caim. Ah, que interessante. Ele foi para a terra do exílio, é quase poético. E a prova definitiva de que ele não estava sozinho está no que ele faz lá. O texto diz que Caim edificou uma cidade. E ninguém constrói uma cidade para morar sozinho. Exatamente. Para construir uma cidade, por menor que seja, você precisa de gente, você precisa de uma comunidade, de uma família, de descendentes. O ato de construir uma cidade, que ele chamou de Enoque, em homenagem ao seu filho, é a confirmação final de que Caim não era um lobo solitário num planeta vazio. Ele era o patriarca de um clã. Um clã em expansão formado por seus próprios descendentes. Ok, então o quebra-cabeça histórico parece resolvido. A resposta para de quem Caim tinha medo é de sua própria família, que já era numerosa e que tinha todos os motivos do mundo para querer vingança. As peças se encaixam. Se encaixam perfeitamente. Mas essa história é mais do que um quebra-cabeça. Você mencionou antes o caráter de Deus, a misericórdia. Quais são as implicações mais profundas disso tudo? Olha, eu acho que a primeira e mais poderosa é sobre a relação entre pecado e medo. Antes de matar Abel, Caim é descrito como um homem irado, orgulhoso, que responde a Deus com arrogância. Ele está no controle. No momento em que o sangue de Abel toca a terra,
Essa arrogância evapora e é substituída pelo medo. Ele se torna vulnerável. Totalmente. O pecado o despojou de sua autoconfiança e o jogou num estado de pavor e insegurança. A arrogância era uma máscara e o crime arrancou. Perfeitamente colocado. E isso nos leva a outra verdade psicológica profunda. Aqui, a culpa projeta ameaças em todos os lugares. Como assim? Caim passa a viver no mundo que ele mesmo criou. Ele introduziu a violência premeditada na experiência humana e agora ele enxerga um potencial assassino em cada rosto, em cada sombra. O mundo externo se torna um espelho do seu caos interno. Ele não consegue mais ter paz. Não, porque a desordem está dentro dele, ele não consegue mais confiar em ninguém. Ele está fugindo dos outros, mas na verdade está fugindo de si mesmo. Sim, ele é o primeiro fugitivo, não apenas geograficamente, na terra de Nod, mas existencialmente. Ele está fugindo de sua própria consciência. E é nesse cenário de caos interno e medo externo que a ação de Deus com o sinal se torna ainda mais radical. A misericórdia no meio do caos. Pensa nisso. O primeiro assassinato. Um ato de fratricídio a mais chocante das traições. A resposta mais justa, na nossa lógica humana, seria a pena de morte. Olho por olho. Seria o esperado. Mas a resposta de Deus é disciplinar através do exílio, mas preservar a vida. É uma declaração poderosa de que a vida, mesmo a vida de um assassino, é sagrada e está sob a proteção divina. A justiça de Deus, desde o início, é temperada com uma misericórdia que visa preservar e não apenas destruir. A história não está ali só para nos contar o que aconteceu, mas para nos ensinar sobre a natureza do pecado, a psicologia da culpa e, acima de tudo, o caráter de Deus. Então, para a gente amarrar tudo, a resposta para a pergunta inicial, de quem Caim tinha medo, é surpreendentemente clara quando olhamos o texto com atenção. Bem clara. Ele tinha medo de seus irmãos, sobrinhos e outros parentes que já existiam e que poderiam, com toda a razão, vingar a morte de Abel. O mundo não estava vazio, e o medo dele era, infelizmente para ele, totalmente justificado. E essa análise toda é um ótimo exemplo de como muitas aparentes contradições bíblicas se resolvem com um pouco de atenção ao contexto. A resposta não estava escondida em algum lugar. Estava ali, a poucos versículos de distância, esperando para ser colectada. O próprio texto se explica. O próprio texto se explica se a gente der a ele a chance. Exato. E isso nos deixa com uma reflexão final, que vai além da curiosidade histórica. A história de Caim começa com um conflito interno, uma oferta rejeitada, e termina com um conflito externo, o medo de ser morto. Uma espiral, né? Sim, uma espiral. A vida dele se tornou uma fuga constante. E a pergunta que ecoa dessa história para nós é: a forma como vivemos hoje nos traz paz ou nos traz medo? Nossas ações, nossas escolhas, estão construindo um santuário interno ou uma terra de Nod? Um lugar de exílio onde vivemos sempre olhando por cima do ombro? Uma ótima pergunta para se fazer. Porque, como a história de Caim parece sugerir, quando o coração está em paz, não há necessidade de viver fugindo.